Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você assistir essa live, que vai ficar gravada, na disponibilidade de estar aqui ao vivo com a gente, quero deixar o meu recadinho. Aproveita essa oportunidade, assiste, manda para aquelas pessoas que você acha que vão aproveitar esse conteúdo. Hoje o nosso tema será fantástico mais uma vez. Para quem teve ontem aqui na live, né? Pode estar vendo o quanto agregou conhecimento, como foi bacana a troca de ideia que a gente realizou aqui, né? Esse é o nosso objetivo, de estar levando conhecimento para vocês, dar esse start de querer buscar, de querer avançar, né? Fazer sempre o melhor por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, que a gente viva de uma forma mais leve. Então, tá bom? E para você que está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Já vou falar um pouquinho da minha convidada de hoje, né? Daqui a pouquinho a gente já vai chamar ela. Só quero fazer uma introdução referente ao assunto, né? Como sempre, todos os temas que eu escolhi por fazerem muito sentido. Eu gostaria que fizesse um joinha se o meu áudio está bom. Hoje eu tô fazendo uma experiência, tô falando sem fone, então diz aí, tá tudo legal? Estão me ouvindo certinho? Se tá baixo, daí eu volto a colocar o fone. Boa noite, Gabi. Bom te ver aqui. Boa noite, Michele. Boa noite, Maíra. As pessoas que eu vou vendo, por enquanto eu vou vendo, né? Depois isso se dispersa, tá? E as pessoas... Não, eu não consigo mais ver todo mundo. Estão me ouvindo? Faz um joinha e clica no aviãozinho enquanto eu vou fazendo a introdução da nossa live de hoje. Vai convidando, chama todo mundo, né? Sempre tem aquela informação que vai ser importante para alguma pessoa, que vai levar motivação para alguém buscar, né, novos ideais, novas conquistas, buscar novos horizontes e saber que ela nunca estará sozinha, né? Que existe toda uma rede de apoio, né? Falando então um pouco, dando abertura ao nosso tema de hoje, né? Eu tenho um diagnóstico, e agora, né? Eu trouxe muito esse tema hoje, especialmente pela minha história, pela minha bagagem e por ouvir, né? Por todos os lugares onde eu vou, histórias de mães, né? Que de repente nesse momento de receber esse diagnóstico, elas se veem desesperadas, desesperançadas, não sabem por onde correr, o que buscar, o que vão encontrar, né? Surgem aí, para quem acompanhou os nossos posts, as nossas postagens, N perguntas, muitas dúvidas, né? Quando o meu filho vai falar? Será que meu filho vai falar? Claro que cada criança atípica tem a sua particularidade, assim como uma criança que não é atípica vai ter a sua particularidade, o seu tempo, né? Isso não é medida, mas surge tudo isso na cabeça da mãe quando ela escuta de repente algo que não se espera. Poxa, e agora? Por exemplo, para quem está aqui que não conhece a minha história, ainda todo mundo está chegando, né? Boa noite, Kate, obrigada pela presença. Boa noite, Fábio, sua linda. Ó, vou programar uma live super especial para vocês com uma garota que faz o coração dos apaixonados aí ferver mês que vem, tá bom? Vamos fazer propaganda dessas camisetas lindas aí. E quando uma mãe ela tem esse diagnóstico, quando ela encontra uma dificuldade, o primeiro fator é ela se sentir muito sozinha, né? Ela sem saber o que eu vou fazer, o que meu filho realmente precisa, até onde eu vou conseguir ir. Surgem barreiras financeiras, surgem barreiras de às vezes tabus, né, que se colocam. Poxa, todo mundo vai olhar de atravessado para o meu filho, eu vou sofrer bullying, ele vai sofrer bullying na escola, todo mundo vai me olhar, vai ficar fazendo perguntas, eu não quero responder perguntas. Então existe todo um desequilíbrio emocional muito grande, né? É um pouquinho da minha história. Eu sempre digo, né, posto aí para vocês, sempre as minhas hashtags, Mãe de Milagrinhos. Por quê? João Vitor nasceu e logo foi diagnosticado com AVB, atresia das vias biliares. Então, muito tempo, dos 8 anos de vida, os primeiros 8 anos da vida dele, a gente viveu em hospitais, né? Porque ele fazia sérias infecções, é uma complicação do fígado. Em 2015,
Ele foi transplantado, graças a Deus hoje tem uma vida nova, é uma criança de atividade normal, né? Só existem as medicações que de repente aí são hoje, né, a nossa preocupação, são sempre drogas fortes, a gente sabe disso, mas graças a Deus é um acompanhamento e uma vida que segue normalmente. Porém, lá em 2015, quando ele foi transplantado, houve muitas complicações, né? Muitas complicações. Então, para quem não conhece, ali na minha bio também tem o meu link que fala muito da nossa história, todos os nossos depoimentos, porque eu não vou me ater muito a isso aqui, senão a nossa live hoje vai até às 11, né? Ontem já foi show de bola, ficamos aí até 10h30 nesse papo gostoso. E aí, depois de 7 meses que eu fui doadora de João Vitor, eu engravidei. E aí onde eu recebi Vicente, o nosso presente lindo, né? E que a gente não esperava, que seria outro milagrinho, outra vitória, né? Que passou aí por N situações. Tanto que a minha convidada de hoje, a Regina, da Clínica Sejato, né? Terapeuta ocupacional de grande talento, admirável o trabalho que ela faz, ela que me deu o primeiro cutucão, né? Ela que, conhecendo a minha história, disse, olha, é assim, né? Não sei se você conhece o que é uma terapeuta ocupacional, qual é o nosso trabalho, mas eu acho que seu filho vai ser muito importante na vida dele, ele ter esse acompanhamento, né? É uma terapia muito completa, que vocês vão conhecer na íntegra, daqui a pouquinho ela vai explicar com certeza melhor do que eu. Então, assim, às vezes as mães precisam, às vezes elas não encontram nesse primeiro momento alguém que faça elas compreender essa necessidade, alguém que faça elas se acalmar e dizer, não, tudo tá certo, tudo vai dar certo, você não está sozinha, o seu filho só precisa de atenção e de ajuda para evoluir. Mas não é uma questão de se desesperar, né? E a gente, com certeza, o amor que a gente tem pelos nossos filhos é igual, mas a gente aprende a amar com eles de uma forma muito especial. Eles trazem para nós um legado, uma mensagem de paz e de esperança, de realmente aquela coisa de que temos uma missão a cumprir muito especial. Então, por isso que eu escolhi esse tema. Para quê? Para que você possa levar para todas as mamães que você conhece, que já enfrentaram ou que estão enfrentando esse diagnóstico, seja ele qual for. Hoje em dia a gente tem aí muitos, né? Autista, síndrome de Down, outras debilidades que são N nomes, não vem nem ao caso citar, mas que quando a mãe recebe essa notícia, ela precisa muito desse apoio, ela precisa muito dessa certeza, saber que ela não estará sozinha. Porque muitas vezes, e já por onde andei em todos esses hospitais, em todas as terapias que meu filho frequenta, a gente às vezes observa que esse pai, às vezes ele não é corajoso e ele não segue junto com essa mãe. Para ele é mais fácil abandonar, para ele é mais fácil fugir, né? Eles veem assim, poxa, eu tenho um problema, não tenho a solução, e agora? Então essa mãe já às vezes passa por essa primeira solidão, o abandono do companheiro, tá? Então, diante disso tudo, do nosso tema de hoje, para a gente iniciar, Davi, beijo, saudade de você. Davi também foi um dos primeiros aí que viu um pouquinho da minha história e falou, vem cá, traz ele para pai. E eu tinha uma visão muito distorcida, como talvez muitas pessoas que são leigas têm da pai. Poxa, meu filho tem que ser doido para ir na PAI, aquela coisa assim, né? Que infelizmente é tabu de pessoas de mais tempo atrás, né? Não vamos falar antigamente, mas é um tabu. Por quê? Porque não se conhece, às vezes, o trabalho que as empresas, que essas entidades, né, fazem de tão grande valia. A PAI maravilhosa, a PAI, ela tem um trabalho de preventivo, né, de estimulação maravilhoso. O Vicente frequentou por quase 3 anos e foi fantástico, sabe? Então, assim, a minha gratidão também, Davi, muito obrigada por estar aqui, que você possa levar isso aí a muitas mães apaianas, né? E que tenha sempre essa força, essa guerreira que muitas têm. Meu orgulho é ver essas mães aí sempre avançando, né? Então, eu trouxe umas coisas para a gente abrir, antes de eu chamar a Regina, para falar um pouco disso, né?
essa divisão, que nem eu falei, qual é a primeira dificuldade que a mãe sente, né? Essa solidão. Então é muito importante esse pai e essa mãe terem uma base de apoio também, para que os dois possam compreender que a responsabilidade vai ser dos dois, né? Essa ajuda, esse crescimento para a criança, a primeira base é ver que o pai e a mãe estão juntos, amando, fazendo essa criança se sentir amada e dando para ela, dividindo todas as tarefas com essa criança. Já é o primeiro passo para que isso tudo se fortaleça, né? Dividir essas responsabilidades, né? Revezar os cuidados, porque uma mãe com todas as noites mal dormidas, ela também vai se sentir esgotada física e mentalmente. Então, precisa haver essa divisão, né? Reforçar esses laços do casamento, viver o momento também deles, para que eles se mantenham saudáveis, para poder sim passar para essa criança essa força, essa energia positiva de que, olha, é difícil, mas nós vamos vencer, nós estamos juntos. E é por nós, né? Então ela precisa sentir isso. E claro, um outro fator também que muitas mães, às vezes por falta de apoio, de orientação, não conhecem os direitos dessa criança. Buscar os direitos dessa criança, porque sim, às vezes terapia tem um custo alto, né? Porque não é uma, às vezes não é duas, né? Por exemplo, hoje o Vicente tem a semana cheia, é de segunda a sábado, que agora ele começou a fazer natação, mas é em prol da saúde, do desenvolvimento, né? De preencher tudo aquilo que ele precisa. Porque, claro, a gente, ao amor aos nossos filhos, a gente quer que eles tenham o melhor, né? Uma qualidade de vida para viver aquilo que eles vieram para viver. Então, assim, é preciso ter essa consciência de buscar os direitos que seu filho tem, porque existem e é sim possível de se conseguir. Não pode desistir, né? Outra questão, estar sempre em apoio a redes de psicologia, buscar esse apoio não só para a criança, mas para os pais, para que se tenha esse equilíbrio emocional sempre em ordem, sempre, né, vendo a necessidade da família, um outro apoio. Então a gente tem aí esse apoio de suporte. E o último e mais importante, não buscar culpados, né? Eu falava um pouquinho ontem, um pouquinho com a Luciana, quando às vezes as coisas não dão certo pra gente, que a gente passa a reclamar demais, a não ver o positivo nas coisas, as coisas não andam, não caminham, vai piorando. Então é isso que é um fator importante também. Independente do que acontecer com o seu filho, no nascimento, no crescimento, no desenvolvimento, as dificuldades que você encontrar, não procure culpados. Não procure culpados. Agradeça, olhe para o lado, né? Ajude, que você vai estar crescendo, tenho certeza. Nós crescemos, nós aprendemos com tudo que nós vivenciamos. E hoje a gente olha para o lado e fala, nossa, gratidão, Senhor, porque o problema do meu filho é só esse. Porque a gente consegue dar tudo aquilo que ele precisa. E às vezes, quando não dá muito certo, a gente sempre dá um jeitinho. A gente sempre chegou lá, aos poucos, devagarinho. O importante é, não desista. Seu filho é muito especial, independente de típico ou atípico, de qualquer dificuldade de desenvolvimento que ele tenha. É valioso você cuidar com amor e de você acreditar no amor. É tudo isso que ele precisa sentir para que ele também possa vencer. Bora lá? Vamos falar um pouquinho da minha convidada, vou chamar ela, a Regina, uma super profissional, terapia ocupacional, né? Que eu escolhi hoje para falar um pouquinho com vocês aqui, né? Ela vai contar para vocês como ela entrou para esse mundo da terapia ocupacional. Eu a conheci há anos atrás no Hospital São José, onde ela trabalhou comigo, né? E então sentiu esse desejo de sair de lá para estudar terapia ocupacional, com certeza um grande dom, um grande talento, e ela é assim uma coisa maravilhosa na nossa vida e que a gente vai ter essa conexão, esse carinho para o resto da vida. Ela vai contar um pouquinho para vocês do que foi Vicente na iniciação dela. Boa noite, Regina. Vamos ver se ela está chegando. Minha japa linda.
Saudade de você. Saudades também. Bem-vinda, gratidão pelo teu sim. Com certeza, eu acho que temos aí muitas mamães, muitos profissionais bacana que vão adorar ter esclarecimento. Como eu mencionava para algumas mães, né? Existe sim, às vezes, essa dúvida, né? Ah, mas o que que a terapia ocupacional faz de diferente da físio, né? Então, vai dar esse clarear para as mães, vai compreender o quão valioso é a terapia ocupacional em todos os sentidos. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra, né, participar de uma live com a Patrícia. É uma mãe que inspira muito, né? Se eu ficar falando dela aqui, a gente vai ficar uma puxando o saco da outra, né, Paty? É, mais ou menos. Então, assim, a terapia ocupacional, eu espero que um dia eu não precise mais ficar explicando o que é essa profissão, né? É um sonho que eu tenho não precisar mais explicar. Mas assim, quem conhece, quem vem para TO, consegue daí com clareza entender o que é a profissão, né? Mas realmente, para ir no dentista, estou com dor no dente. Para reabilitação motora, eu preciso ir para fisioterapia e para TO, né? Então, para TO, vocês vão procurar quando houver qualquer tipo de atraso de desenvolvimento para as funções sensoriais, cognitivas e motoras. Eu resolvi atender criança, porque eu atendia muito tempo atrás os adultos, né? Mas eu comecei a atender criança com o Vicente, né? Filho da Patrícia, com 7 meses de idade. Então, assim, o Vicente foi uma inspiração para mim. A Patrícia, ela se viu sozinha, né, Paty? Não tinha profissional de TO que atendia crianças, né, com especialização. Então, eu senti esse chamado maior e cada vez mais a procura por profissionais de TO para atender criança. Então foi aí que a gente resolveu, né, mergulhar, fazer 500 mil cursos. E aí até hoje a gente não para de fazer curso, né? Quem é da área aí sabe. E então assim a gente começou ali a batalha com o Vicente, né? E eu sempre acredito muito no potencial da criança. Eu sempre falo para os pais que estão ali comigo que independente de qualquer diagnóstico, o tratamento, a reabilitação ali na clínica, principalmente, ela é feita baseado nos sinais e sintomas e não no diagnóstico, né? O diagnóstico é feito pelo médico, né? Claro que a gente, como equipe multi, fono, TO, psico, né? Nutri também, a gente como multi ali, a gente ajuda no diagnóstico, mas quem fecha o diagnóstico é o médico, né? Porém, eu sempre falo para a família, né? Na avaliação, já quando já tem aquele receio de receber um diagnóstico, quando tem essa dificuldade ali já, né, de aceitação, e isso é um processo, né, comum, a gente passa por isso junto com a família. Então, a gente acredita que através dos sinais e sintomas é que a gente faz essa intervenção, né? Então, lá na clínica, a gente faz um rastreio da área cognitiva, que são a parte de aprendizado, inteligência, atenção, memória, né? Como que ela aprende também, quais são as vias de entrada de como ela aprende. A parte motora também, brevemente, né? Porque isso é mais com a físio mesmo. Principalmente a parte sensorial, porque algumas habilidades motoras elas não se desenvolvem porque a base sensorial está desajustado, que era o caso do Vicente, É o né? caso do Vicente. É, né? Então, assim, mas ele já anda, né, Paty? Já deambula, então, Oi. assim, então, e, meu Deus, né? Porque, assim, quem vê a ressonância do cérebro dele, não diz que ele faz tudo. Ele é um guerreiro. Ele é um milagre essa criança, né? Então, apesar de a gente fazer bastante intervenção já desde pequenininho, mas vocês como pais assim ajudaram muito no tratamento, sempre muito engajados, né? Todas as orientações foram acatadas, né? Então, assim, sem o que falar, né? Foi uma família assim bem engajada.
Deixa eu explicar para vocês, o Vicente ele não está mais comigo. Eu fiz o encaminhamento dele para outra TO por questão de vínculo, né? A gente assim fala que o vínculo ele é extremamente importante para as questões ali de engajamento da criança, de interesse. E também tem um vínculo de muito tempo, né? Então ele ficou muitos anos ali comigo, né? Já desde que quase praticamente nasceu. E aí esse vínculo foi atrapalhando, né? E aí eu fiz recentemente o encaminhamento dele, acho que faz uns 2 meses, né, Paty? É, 3 talvez agora. Vai por terceiro. Uns 2, 3 meses eu fiz esse encaminhamento dele para outra TO. A gente, como profissional de TO, fono ou qualquer outro, a gente precisa ter essa noção de que não está desenvolvendo porque não existe culpado ali, né? Mas a gente precisa ter essa noção e fazer o encaminhamento para o bem do desenvolvimento da criança, né? Então, é interessante ter esse olhar também. Por isso é importante a reavaliação também, de tempos em tempos, né? Então, lá na clínica a gente faz a cada 6, a cada 4, depende daí ali da evolução da criança, né? Então, ali eu falei um pouquinho já de como que eu entrei no mundo infantil, que foi através do Vicente. De lá, agora, atualmente, eu só atendo criança. Olha só, né? Foi uma inspiração mesmo, né? E daí agora eu vou falar um pouquinho sobre a terapia ocupacional infantil. Não sei se a Paty quer perguntar alguma coisa. Eu ia falar, né, que você, algo que a gente sempre traz muito, né, que você falasse um pouquinho para essas mães, né, que a prática, ela é de fato o melhor aprendizado, né? Sim, então assim, ó, a prática ela é o melhor aprendizado, sim, mas a gente precisa ter pelo menos noção do desenvolvimento típico. Não adianta uma TO de adulto atender criança, né? Até pode, né? Tranquilo, mas assim vai pedalar um pouquinho mais. Então, pelo menos noção do desenvolvimento típico e atípico é importante ter. Então, assim, a gente vai para a prática, vai, tudo bem. Mas antes de atender o Vicente, eu fiz muito curso mesmo, para desenvolvimento daí, né? Então, a prática ela é boa, porém, a gente precisa ali de estudo, e bastante. Uhum. Acho que é isso, dessa pergunta, né? Aí você vai falar um pouquinho também, porque é importante, né, de saber esse diferenciar sobre esse de desenvolvimento típico e atípico. Vou falar assim, aham. Então, assim, ó, na terapia ocupacional infantil, a gente estuda o desenvolvimento típico, porque assim, eu não falo normal e anormal ou com problema, tá? A gente substitui essas palavras por típico ou atípico. É muito grosseiro e acaba sendo muito arrogante, assim, né? Eu não gosto de usar essas palavras. Então, assim, o desenvolvimento típico seria a criança que não tem dificuldade, que não nasce com dificuldade neurológica, lesão, né? Então, a gente precisa estudar esse desenvolvimento típico para a gente fazer o comparativo do atípico, que nasce aí com, ou não, né? Desenvolve a lesão neurológica, né? Então, é bom estudar sempre os dois. Então, foi isso que a gente fez lá na clínica, tanto eu como a Gabi, né? A Gabi também atende comigo lá na clínica, a gente faz praticamente os mesmos cursos, tem os mesmos interesses, então por isso que é importante a gente aprender os dois tipos de desenvolvimento. E aí tem outra coisa para as mães que são leigas, né? Tipo, que vão entrar para esse mundo, vão acompanhar os seus filhos, que de repente questionam, nossa, mas vocês só brincam, vocês brincam muito, né? Fica aquela coisa, por quê? Tô trazendo aqui meu filho para brincar? É bem isso aí. É o típico de mãe, né? Falar. Então, a gente brinca assim. Lá na clínica, a gente, talvez outros profissionais usem outras abordagens, né? Mas eu penso que o principal papel ocupacional da criança é brincar, né? Brincar e estudar. Então, mas antes de estudar é o brincar. Então, a gente vai usar isso como ferramenta de trabalho.
eu não vou conseguir parar tudo e fazer ali um treino, né? E a gente usa muito o fator motivacional da criança. Então, assim, o Vicente, por exemplo, vamos usar o exemplo dele, né? Ele gosta muito de ação e reação, né? Que é o achou, caiu, essa não. Então, dentro desse fator motivacional, eu colocava habilidades ali um pouco mais difíceis, né? De subir a escadinha, de subir na balança, de colocar o pompom dentro das coisas, de achar as bolinhas, de nomear as cores, fazer barulho, né? Então, assim, o fator motivacional para a criança é fundamental e é dentro do lúdico. E talvez seja isso um dos nossos diferenciais lá na clínica, né? Ter esse feeling é muito importante, né, para o engajamento da criança. E até porque, Regina, né, pelo que eu observei aí nesses longos 4 anos que passamos juntas, cada brinquedo tem um fundamento, tem a sua importância, né? E vai estar sim trabalhando aí o que tu quer, o objetivo que você quer alinhar, né? Correto? Então, assim, ó, sobre o brinquedo. Aí nasce um raciocínio clínico realmente de terapeuta ocupacional e das mães ali que acompanham a gente. Então, assim, ó, se eu quiser, o objetivo é que ele tenha mais atenção, independente do brinquedo, né? A gente sempre pensa no objetivo da atividade e não na atividade para o objetivo. Não sei se deu para entender. Podemos fazer Sim. uma live só disso também. Não. E depois, assim, ó, se alguém tem pergunta, se ficar alguma coisa assim, tipo, eu não compreendi direito, eu quero tirar uma dúvida ainda, né, do que a gente estiver conversando, pode ir colocando na caixinha de perguntas, gente, que daí eu vejo e eu vou fazendo aqui para Regina, tá? Então, fiquem bem à vontade, perguntem mesmo, aproveitem essa oportunidade para até, de repente, alguém que talvez precisasse estar assistindo, não possa estar, mas que você possa levar, né? Olha, foi comentado muitas coisas que fazem a diferença e que podem te ajudar. Então, façam perguntas mesmo, fiquem à vontade. Pode continuar. Então, assim, Paty, como tu falou ali, né? Existem brinquedos para cada fase. Na verdade, existe fase de desenvolvimento lúdico, né? Que é a primeira ação e reação, aí depois vem o simbolismo, e aí vem a funcionalidade, e assim vai. Então, tem várias fases ali do desenvolvimento lúdico. Mas ali a parte do brinquedo, a gente confunde muito, né? A gente compra, às vezes, brinquedo para estimular altas habilidades, já quero que ele tenha destreza, motricidade, já quer que, né? E não tem, às vezes, nem base para conseguir fazer, né? Então, a gente sempre trabalha com o micro lá na clínica, né? Bases de tratamentos um pouco inferior, mais corrigindo a idade da criança, do que já fazer o que ela, né, o pai quer, geralmente vem ali com ansiedade, já quer fazer coisas complexas, né? E aí eu geralmente tento não podar assim de uma vez, porque, porque isso frustra os pais, né? Mas a gente vai tentando comer pelas beiradas, assim, né? Então, essa habilidade agora ela, né, não vai ser desenvolvida tão rapidamente. Quem sabe a gente pode substituir isso por outras brincadeiras. Vamos começar pelo simples, para a gente criar uma base, né? Os princípios lá no início, né, da brincadeira. Então, eu tento puxar isso de uma forma mais delicada, porque senão os pais fogem também, né? Se já dá uma dura ali e já querer que impor alguma coisa, ou, né? Eu sempre falo, né? Sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Às vezes vem para anamnese, aí a pergunta é: dorme bem? Dorme. Dorme com os pais ou sozinho? Com os pais. Eu falo, sem julgamento, vamos indo devagar. Mas, ó, voltando ali para a questão da atividade, eu sempre gostaria que ficasse claro que a gente olha o objetivo e não o brinquedo. Então, assim, ó, essa caneta, ela tem várias possibilidades. Se você conseguir aplicar, claro que é um raciocínio clínico de TO,
né? Mas você pode estimular a atenção, memória, nomear a cor, nomear a quantidade, o que que tem lá dentro, o que que está escrito aqui fora. Essa variação, ela aumenta muito o cognitivo da criança, Eu né? Então, a lembro gente fala dessas aulinhas todas, passa um filme. Ah, vamos fazer, Patrícia. E aí mostra que dá para abrir, que dá para rolar, que dá para girar, que dá para cortar. Lembro de tudo isso. isso, então Fantástico. assim, a gente até colocou um post essa semana lá na loja que falava, né? Um recurso, várias possibilidades, né? Então, por isso que é importante uma avaliação bem diferenciada. Não adianta fazer uma avaliação lá, eu vi, eu acho que eu vi isso, eu acho que eu vi aquilo. Não, tem que ter baseado em evidência, né? Em evidência que a gente fala em protocolos que foram estudados, que são validados aqui no Brasil e podem ser aplicados com criança, Sim. né? Dentro da nossa área, claro. Acho que eu já até ultrapassei ali os assuntos, né? Não, Eu agora tô você vai, falando nós ali. vamos entrar ali bem no que você falou, né? Diante daquilo que você está usando, essas ferramentas, você vai chegar numa avaliação. E com E, certeza, né, os pais participam. Em que momento, Regina, você chama esses pais? Qual é o momento dessa avaliação? então, assim, ó, eu considero esse momento de devolutiva da avaliação o mais importante de todos. De todos, todos, todos. Então, assim, eu faço avaliação, rastreio cognitivo, sensorial, motora, mas é uma avaliação grande, dá umas 3, 4, 5 páginas, às vezes até 6, de rastreio, né, de todas as áreas, faço ali a correção da idade, né, tipo, o Vicente começou, tinha lá 7 meses de motor, né, 7 meses de idade, mas a correção de idade dele estava por 3 meses. É um exemplo, porque eu não lembro daí como que estava lá no relatório na época, né? Mas o cognitivo dele já estava um pouquinho melhor, estava com 5, 6 meses, né? O sensorial precisava criar habilidade já desde sempre, né? Então, eu faço essa correção ali através da avaliação dos relatórios, né? E aí é entregue esse relatório para os pais no final. É agendado uma conversa só para isso, geralmente leva em torno de 1 hora, às vezes até 1 hora e meia. Gera E daí eu choro e tudo mais? Pois então, eu, durante a avaliação, eu já vou chamando os pais para dentro da sessão, porque alguns eu noto ansiedade. Então, eu já chamo para dentro da sessão e já vou nomeando. Ó, esse aqui já dá para fazer assim, desse jeito, para já ir acalmando. Porque imagina ficar 4 dias, que é um mês inteiro esperando uma avaliação. Meu Deus, a ansiedade do pai e da mãe vai lá, vai a mil, né? E assim, eu entendo, né? Eu não tenho filho ainda, mas a gente acaba convivendo tanto com as famílias, tanto com as angústias, que é impossível você não ter empatia por elas, né? Então, eu noto essa ansiedade e eu coloco o familiar dentro para ver a avaliação, para pegar a orientação, para já ir fazendo a intervenção em casa. Porque assim, a gente como profissional bate o olho e já sabe, né? Isso ali já dá para fazer desse jeito que é melhor, desse jeito que dá mais certo, essa via de entrada para ele funciona mais, né? E aí eu também entrego um relatório para orientação para casa, né? Bem especificado. Vamos agora incentivar mais a comer de colher. Agora vamos fazer força para assoar o nariz, né? Pegar o lencinho com a mão para limpar o nariz. Então, é um passo a passo de cada reavaliação, né? Eu vou fazendo esse passo a passo de nível de independência, de brincadeira também, eu passo várias brincadeiras. E tem a avaliação escolar, que eu vou também nas escolas fazer as observações. Já fui na do Vicente e as pros foram muito acolhedoras, sempre maravilhosas, né? A escola municipal é só elogios, né? Todas que eu fui, assim, eu não tive nenhuma dificuldade nem de acesso. Bacana. Então, trabalho em conjunto com a escola também, porque assim, a escola é o lugar que a criança mais fica. Então, imagina, né? Se ali tiver um dedinho da TO, meu Deus, eu tô lá dentro já, né? E daí,
com as pros ali ajudando ele, nossa, ele desenvolveu muito daí, né? Paty, lembra aquela época, né? Que ele Foi. precisava daí de Sentou mais na escola, mobilidade. começou a arrastar a Isso! bunda na escola, cheguei na TO, faceira para contar. Quando a Pro me Não, chamou, eu falei, horrível. mãe, não se mostra, fica aí que eu vou te mostrar o negócio. Vamos lá, Vicente. Um, dois, três. Fazendo toda aquela força para sentar, não tem como não se emocionar, né? E chegar na TO e falar, olha, hoje o Vicente vai fazer uma coisa diferente. Então Aham. é fantástico, né? E diante disso, aproveito aí para dar continuidade ao teu tema e perguntar, né? Qual é a importância dessa inclusão dos pais estarem presentes e participar dessas avaliações? Então, eu percebo assim, ó, que cada vez mais o tratamento é linear, porque a gente pega muito profissionais antigos, né? Que o negócio é o profissional aqui e os pais e a criança mais embaixo, né? E eu prezo muito por tratamento um do lado do outro, né? Um dando a mão para o outro, tratamento linear, sem olhar um olhar superior, né? Eu sou melhor do que os pais, do que a criança. Então, eu acredito que isso seja o futuro da profissão aqui da saúde, onde o médico já tem um tratamento linear. Já estou pegando alguns médicos assim, graças a Deus também, que já estão nessa linha também, cauteloso com ações mais humanizadas, né? Então, acredito assim que a participação dos pais é interessante, muito boa, mas às vezes não acontece, Paty, e pessoal que está assistindo ali, porque os pais têm medo, ainda tem esse tabu ali de que os médicos, os doutores, né, ou as TOs, as doutoras, elas têm ali a superioridade e não é mais assim. Então, eu incentivo bastante os pais a questionarem mesmo, me fazerem perguntas para fono, para Nutri. Quem me acompanha já sabe, né, que eu faço esse incentivo mesmo para que os pais estejam dentro das sessões e questionem, né, não ficarem passivos, né? Vocês nos pagam para isso, para terem esse retorno, né? É o nosso dever, a nossa obrigação. Eu sou o tipo da mãe que incomoda, né? Eu gosto de ter essa proximidade. A Lu até falou um pouquinho ontem, quase que me desenhou num todo, né? Falando de um dos meus traços, que é a oralidade, né? Que é essa coisa de estar perto, de querer saber, de ter esse feedback, né? Então, e como você falou, eu acho que quanto mais os pais tiverem essa proximidade e despertar esse interesse, mais eles vão estar conseguindo ajudar essa criança, né? E compreender todo o processo que vocês também fazem para construir, né? Que de repente não adianta a criança estar ali aqueles 40 minutos, 45 que é a sessão, e aí chegar em casa e não se viver, né? Não se praticar, pelo menos ainda eu comentava sempre contigo, né? O quão pouco eu achava que era o que eu fazia, né? Poxa, Regina, a gente não tem tempo, ele chega cansado, todo dia ele tem coisa, então eu não vou forçar, ele quer comer e quer dormir. Então, assim, eu achava pouco, então, mas era importante o tempo que a gente dedicava, ou aproveitava cada coisa, como você sempre nos indicava, né? Aproveitar o banho para estimular o sensorial, né? Aproveitar a brincadeira para jogar no chão, para deixar sentir, enfim, todos os exercícios. Então, por menos tempo que a gente achasse que a gente tinha, a gente conseguiu ainda fazer com que isso funcionasse, com que isso fosse motivação para ele, né? É por isso que eu vejo também a importância dos pais, né? E aquilo que eu falei no início, não de se desistir e nem ficar desanimado, mas sim buscar sempre fontes de apoio dos direitos da criança, porque você quer o melhor para ela, né? E para você, todo mundo acaba vivendo de uma maneira melhor e feliz, né? Isso mesmo. Assim, ó, geralmente os pais realmente querem estimular, querem dar o melhor e que às vezes perguntam, questionam, meu Deus, mas ele está fazendo tudo que, né? Eu posso fazer mais coisas? O que que dá para mim fazer? Eu sempre falo para os pais que eles não são os terapeutas, né? E que a criança ela precisa da espontaneidade para ter a generalização do aprendizado. Então, é na espontaneidade que a criança consegue ser ela mesma, né? Consegue exprimir ali as suas
suas ânsias, né? Suas vontades, consegue conhecer ela mesma, ter essa exploração do eu também, aí entra um pouco mais da psicologia também, né? Mas, porque assim, que nem o Vicente, ele faz terapia de segunda a sábado. Então, ele precisa ter um tempo à noite para descansar, para ter ali a espontaneidade, a brincadeira livre, né? Porém, a gente realmente, assim, 45 minutos não faz milagre, né? Por isso que a gente passa orientação para casa. As orientações que eu faço são sempre, como a Paty falou, dentro das rotinas da família. Para não é assim, orientação para parar tudo e fazer aquilo. Isso. Por quê? Porque a gente acredita, lá na clínica, pelo menos, né? E eu acredito nisso, que a família, ela tem uma rotina muito corrida, né? E eles não vão parar tudo para fazer isso. Alguns até vão por curto período, né? E eu gosto de passar orientação a longo prazo. Então, realmente, como tu falou, sai do banho, já faz uma massagem bem forte com a toalha, né? Já dá uma vibração ali no corpinho, né? Lembrando que essas orientações são para cada paciente, tá? Essa foi para o Isso. É, Vicente. cada um, eu tô falando, nós estamos falando do, né, digníssimo guerreiro. Isso. Então, vai colocar a meia, já dá uma apertadinha no pé para sentir mais o pé, né? Então, são dicas e orientações para os pais fazerem durante a rotina, né? Não parar tudo para fazer, a não ser que seja uma criança que os pais fiquem muito longe, trabalham muito, e aí eles não têm tempo e a criança precisa de muita atenção. Tem esse caso também, né? Aí já é mais comportamental, vai precisar daí de realmente tempo dos pais, né, Paty? Aí tu pode me dizer que Sim, tem crianças que precisam de atenção mesmo, né? De parar tudo que está fazendo para dar atenção específica. Isso também é importante, sim, né? sim. Por isso que a gente fala sempre, né? Até tu falou, a rotina do Vicente, ela é puxada. Então, quando a gente teve também essa percepção de criar uma rotina quando chegar em casa, que é ele poder descansar cedo, a gente já viu melhor em muitos outros fatores, né? Ele acorda Uhum. tranquilo, ele acorda disposto, né? Então, essa é uma importância também, claro, como a Regina falou, paciente para paciente, né? Que vai se vivenciar e vai saber o que que é melhor para a criança e qual é a necessidade dela, mas que eu acredito que da grande maioria das crianças, né, isso a gente vai falar muito amanhã com a nossa convidada Nick, é muito importante a criança ter uma rotina, a criança saber naquele dia o que vai acontecer, né? Então, é muito bacana. E quando a gente passou a melhorar isso ainda mais com o Vicente, os resultados só vieram acrescentando, né? Só vieram mais coisa positiva. A gente vê nele essa diferença. O Vicente, ele, ano passado, teve a questão ali da pandemia, mas antes mesmo da pandemia, eu já vinha pegando no pé da Patrícia e do Marcelo, já vou falar agora o nome inteiro, ó, das pessoas. Aí o bicho pega. Para a questão comportamental. Por quê? Quando a criança ela tem um cognitivo é um nível de inteligência, de aprendizado. Quando ela tem esse cognitivo um pouco mais rebaixado, no caso do Vicente, por causa de lesão, o comportamento se sobressai, de birra, né? De questões ali que atrapalham na rotina, né? De chororô, não é Emocional. crise, né? É de origem emocional. Aí eu falei, Patrícia, para tudo, vamos parar aqui, tu vai ter que vir aqui na sessão sozinha para nós duas conversar. E dali em diante falei para a Paty, vamos criar uma rotina, vocês precisam pegar mais firme com o Vicente, ele cresceu, ele é um mocinho, agora ele não é mais um bebê, vamos para frente agora, né? Vamos amadurecer esse controle inibitório, né? Que o controle inibitório faz parte das funções executivas, que daí faz parte ali do cognitivo, né? E se eu ficar falando, vai uma live também só disso, né? Então, foi aí que daí a Paty também pegou firme nessa rotina e eu percebi melhora nítida, foi incrível. Como o Vicente já vinha e sentava na recepção, que antes ele ficava perambulando, só chorando, esperneando,
Não saiu uma lágrima, né, Paty? Mas ali a birra estava ali persistente. E aí ela foi pegando firme, foi dando curtos comandos, porque é importante dar comando concreto e curto, né, para crianças que fazem mais birra, né, ser mais diretiva. E aí foi assim uma mudança que eu acredito assim uns 2 meses ela pegando firme, ela e o Marcelo, que o Marcelo também é um paizão, gente, olha. Oi, Marcelo, tá aí? Tá aí, tá escondidinho. Paizão, eu fico muito feliz quando o pai participa das sessões e é bem difícil. Acho que 80% são só as mães, É isso né? que eu falei, né? Já é o primeiro sentimento, né, dessa mãe se sentir sozinha, né? O que que eu vou Uhum, fazer de abraçar isso tudo sozinha? Então, o que a gente pretende, aí já comentei com a Regina, né? Quero muito levar vários projetos para frente, de poder uhum. levar esse up para essas mães, de elas saberem, de elas sentirem mais, né? Quanto a gente tem de apoio, de ajuda, do que tudo a gente pode buscar em prol da melhoria, do desenvolvimento dos nossos filhos. Isso. Uhum, é isso mesmo. Eu acho que seria isso da minha parte ali. Eu falei o que eu mais queria era falar da espontaneidade, né? Que a gente precisa disso, né? Da generalização. Principalmente assim, observar se a criança, em consultório está fazendo tudo, mãe, mas aqui dentro ele faz tudo. Isso não está correto, ele precisa fazer em consultório e em casa também. Não adianta fazer só bonito no consultório. As minhas práticas são baseadas para fazer bem lá fora também, generalizando. Quando a criança ela consegue fazer dentro do consultório que ela aprendeu lá, levar para outros ambientes, né? Escola, psico, em casa. Então, quando ela generaliza isso, ela praticamente daí vai de alta, né? Daí já fica com funcionalidade, né? Porque daí tem a questão ali da alta também da criança, né? É, Que não vai fica ali longe, né? eternamente na TO, né? Hoje foi uma briga para ir embora. Meu Deus, só chororô que não querem ir embora daquela sessão nunca. Esse, que delícia. Vamos falar um pouquinho também, Regina, ainda, né? A intervenção dos pais, né? Por que que é tão importante, aí que você comentou, né? Que o Marcelo sempre foi muito participativo, até no começo era uma guerra, né? Quase tinha que esconder o pai pro Vicente entrar. Ah, sim. Sempre foi Aham. muito grude, né? Mas aí depois, e não só na TO, mas como todas as outras terapias que ele frequenta, é muito tranquilo. Hoje, graças a Deus, ele diz até depois pai, até depois mãe. Então, fala um Aham. pouquinho dessa importância de ter a participação dos pais nas sessões, nesses tratamentos com a criança. Então, é uma frase simples. O desenvolvimento ele é muito mais efetivo com a participação dos pais, né? Então, independente, assim, geralmente realmente é mais a mãe, como tu falou, mas quando os dois pegam firme, ali estão juntos, se ajudando, querem saber, e geralmente eu mando vídeo, mando foto para a mãe, daí tá mostrando para o pai também em casa, porque a gente entende, né, Paty, que às vezes a mãe consegue ali uma redução de carga horária e consegue trazer a criança. E esse pai trabalha ali, né, bastante, né? E não tem como questionar também isso, né? Mas esse interesse maior realmente é mais da parte das mães. Porém, quando os dois ali estão presentes, o desenvolvimento da criança dá um boom, né? Então, realmente é muito importante a participação dos pais, né? Você, dentro desse, né, das crianças, você escolhe momentos para essa participação dos pais que existe. Sim. Então, assim, às vezes ocorre ali alteração comportamental da criança, né? Por parte daí, né? De E o birra Vicente no mesmo. início. Isso, isso. Então, eu faço essa retirada ali, até para ajudar ali no desenvolvimento também, que são fases, né? De brincar dependente, depois vem o brincar independente, aí volta para o dependente, né? Então, eu faço a introdução dos pais quando a gente precisa ali de um fator motivacional. Então, assim, não está querendo às vezes ir dentro da balança, tem medo. Aí eu vou graduando e junto com a mãe para ele se sentir mais seguro,
né? Não ter medo, né? Ver que é legal aquele balanço. É um exemplo só, né? E eu retiro os pais quando daí tem alteração comportamental, que daí eu não consigo fazer a intervenção mesmo, né? Mas eu gosto de colocar os pais dentro, que eles veem como a gente brinca mais pacientemente, espera o tempo de resposta da criança, né? Por exemplo, eu tô lá acertando a bolinha na cesta com a criança. E a criança leva um tempo maior para entender que ela tem que jogar a bolinha. E a mãe fica lá vendo. Vai, filho, coloca na bolinha, na cesta, na cesta, na cesta, bolinha, bolinha. Repete milhões de vezes e não dá esse tempo de resposta para a criança se irrita, né? E daí já nem entende mais o que está acontecendo. Então, eu peço para a mãe ficar em silêncio delicadamente, né? Já explico antes. Às vezes eu falo, ai meu Deus, ferrou com a sessão, mãe. Acontece, vamos para frente. Que a mãe fica na ansiedade, né? Mas geralmente eu falo, ó, fica igual uma estátua, não fala, não interage, fica só observando. Às vezes acontece da mãe intervir, mas não tem problema, a gente vai pra frente, né? Mas às vezes eu peço pra mãe daí já, né? Aviso antes, ó, eu vou fazer as intervenções, né? Tenta não intervir. E aí eles vão vendo como que a gente faz o manejo e vão repetindo isso em casa, né? Não sabe que nós estamos num ritmo frenético ali do dia a dia, né? Porque hoje em dia é estressante, tá tudo muito corrido, a gente quer as coisas para ontem, né? Tá ali na fila do mercado, já quer que o outro ali tá demorando um monte para ir, porque que não vai, né? Não tem essa paciência. E isso a gente transfere para a criança, né? Então eu sempre falo assim que a criança ela é o reflexo da família. Né? Se a criança tem medo, muito medo de alguma coisa, claro que pode ser alteração sensorial, ali, insegurança gravitacional, tem as questões, mas geralmente tem ali uma questão que a mãe também é insegura, é ansiosa, né? Então tem questões ali ligadas emocionais da família. Mãe, pai perfeccionista, a criança não se suja, não gosta de explorar textura. Geralmente é pai e mãe que é bem perfeccionista, gosta de ficar limpando a casa, de ficar tudo ajeitado, arrumado, vê uma sujeira, já pega um pano e limpa, né? Então, tenho crianças lá também que, assim, não conseguem se divertir, ser espontâneo, porque só ficam limpando as coisas, né? Tem isso também, acontece, né? Então, bacana. E eu vejo por mim também, né? Foi ali que tu já comentou um pouquinho do ano passado, né? Do quanto eu busquei melhorar, né? Para ver a resposta do meu filho. Quantas vezes o nosso estresse, o Exato. nosso nervosismo, o nosso corre-corre, aquilo que tu falou, não tô dando conta, tô a mil, acaba que a gente consegue deixar a criança ainda mais agitada, em vez de estar ajudando, né? E, E falando de tudo isso, como a maioria das crianças, né, assim como o Vicente, não vai ter exclusivamente uma terapia ocupacional, vai ter outras terapias que são fundamentais para o desenvolvimento dela, como vem aí a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, psicóloga, como também agora o Vicente já tem, esse trabalho, né, dessa equipe estar junta, trabalhar, ter as informações de como está o desenvolvimento dessa criança, né, que é uma coisa que vocês também atuam com muito profissionalismo, que é muito bacana. Fala um pouquinho desse trabalho de equipe multi. uhum. Então, quando a gente faz a avaliação, a gente já vê, né, se tem algum laudo de outro profissional, já entra em contato com a escola, com a equipe multi. Geralmente a gente tem um bom retorno, a gente cria grupo daí no WhatsApp para daí estar discutindo ali os casos, né? Sem os pais no grupo, porque daí geralmente é mais técnico, ou às vezes a gente fala de alguma dificuldade ali mais técnica, então os pais não entendem muito. E também criamos o grupo ali junto com a família, muitas vezes, né? Se necessário. Mas a equipe multi, a gente precisa estar alinhado, porque às vezes o que acontece? O Vicente está levando muito brinquedo à boca. E eu já estou fazendo a estimulação sensorial global do corpo inteiro e ainda assim ele está levando muito brinquedo à boca. E aí eu mando mensagem para fono. Fono, tem como tu fazer ali uma sensibilização oral motora?
Tem como tu me ajudar nessa? Daí ela fala, vamos lá, vamos tentar, vou fazer a avaliação. E aí a gente vai se conversando, né? Eu preciso estimular um pouquinho mais a mobilidade, esse equilíbrio tá ruim. Mas eu vejo que não é mais questão sensorial vestibular, eu vejo realmente que ali é uma dificuldade motora. Eu mando mensagem para físio. Ó, físio, ele já está bem ajustado ali o sensorial, mas ainda está com dificuldade ali motora. Tem como tu dar uma olhada? Né? A Nutri, a mesma coisa. Criança não está indo bem no banheiro, está irritada, está com o intestino preso, não faz cocô 2, 3 dias. Precisa mudar a alimentação, né? Criança autista, síndrome de Down, essas crianças, elas têm ali uma questão alimentar que precisa de uma atenção maior, né? Questão ali de atenção, né? Às vezes muito doce, né? Agitação psicomotora importante. E aí a gente vai ver essa alimentação também tá alterada. Então eu encaminho para Nutri. Nutri geralmente com especialização infantil daí, né? Muito bacana. Psico também, alteração comportamental, o manejo dos pais. Às vezes, uma pegadinha, ó, prestem atenção. Às vezes eu mando a criança para psico com a intenção da psico pegar os pais, na verdade, porque é, atra... é através do. Foi para mim essa? Foi, Patrícia, mas tu já sabia. Mas assim, às vezes eu mando porque tá ali a questão assim, de ajuste de rotina só, um ajuste emocional, comportamental. Precisa, às vezes, daí de intervenção da psico. Eu encaminho daí, né, a criança, mas aí a psico consegue intervir junto aos pais, dependendo da psico, né? É fantástico o trabalho, realmente, né? A gente, que nem eu já falei no início, e repito, eu acho que por mais que a gente esteja aí evoluindo, conhecendo tudo isso de uma forma diferente, ainda existe muito esse tabu, né? Que vem das pessoas que não conhecem, né? Mas meu filho precisa de psicólogo, ele não é louco, não é doido, não é nada disso, pra quê, né? Então precisa se voltar esse olhar de apoio, esse olhar de conhecimento, né? Hoje aí, depois, eu sempre falo que a pandemia, a melhor coisa que me trouxe foi buscar esse conhecimento, foi esse curso que eu fiz, né? De conhecer o quanto as nossas emoções caminham e nos fazem parar ou avançar, né? O quanto nós precisamos desse equilíbrio emocional, que é para fazer tudo, e é em todas as áreas da nossa vida, né? Seja profissional, seja familiar, seja nosso relacionamento, e conosco mesmo, né? Eu acho que a gente inibe vários fatores doentios, né? São às vezes tratados pelo teu emocional estar bem, né? Então é Eu muito acredito. Eu acredito, Paty, desculpa, eu já te cortei ali, né? Mas já engatando ali, eu acredito que às vezes as mães, elas esquecem que elas são humanas, né? Elas ativam ali o botão do automático e se blindam de uma forma que não tem pessoa, ou, né? Não tem nada que consiga ultrapassar essa barreira, né? E a gente como profissional, às vezes quer acessar essa mãe e às vezes não consegue. Eu espero um momento, eu não consigo chegar e já dar um tranco ali, sabe? Eu espero ela me dar abertura para isso, porque às vezes a pessoa não está preparada também, né? Mas essa blindagem, essa falta ali de uma anestesia que parece que cria, é uma defesa do organismo, né? É uma defesa porque eu preciso estar preparada para uma guerra, né? Entre aspas. Mas eu também faço o encaminhamento dessa mãe para uma psicóloga, um tratamento ali alternativo, que daí seja das crenças dela, né, da família ali. Faço esse encaminhamento, faço, né, com que ela veja a importância disso, porque se a mãe está bem emocionalmente, reflete no filho, né? E assim, vou falar por mim, eu faço psicoterapia já há 4 anos, e eu percebo quanto eu melhorei depois que eu comecei a psicoterapia, né? Então eu indico assim, eu acho que a gente devia nascer já fazendo psicoterapia, exagerado. porque não, a gente precisa conhecer as emoções, a gente precisa amadurecer, ter inteligência emocional para lidar
os estresses do dia a dia, lidar com acessar as nossas emoções, que somos seres humanos, que somos, né? Antes eu pensava, meu Deus, eu preciso dar conta, atender todo mundo, eu preciso ir atender, fazer tudo, eu vou dar conta. E hoje em dia, não, às vezes eu falo, ó, eu às vezes mando mensagem para os pais falando, olha, hoje eu não estou bem da cabeça, eu não vou conseguir atender, eu não estou bem, né? E é interessante isso, eu falar, porque a gente tem essa vulnerabilidade, a gente é humano, e a gente precisa acessar isso na gente, né, como ser. E entender que a gente não está bem todo dia, não tá toda semana bem para fazer ali a orientação que a Teo falou, né? Não está bem, às vezes, para receber um diagnóstico ou receber uma, né? Então, eu acredito assim que nós, como nós profissionais, sabemos disso e eu quero levar esse conhecimento, né? De saber abordar de uma forma mais amigável, mais carinhosa, mais acolhedora, eu coloco, fico à disposição às vezes no WhatsApp quando a mãe é muito ansiosa, para daí ela tá me mandando mensagem, ou às vezes a mãe não pode ir na sessão, manda a avó levar a criança. Eu filmo a sessão para mandar para a mãe. Mãe, olha só o que a gente fez, né? Você pode fazer desse jeito. A criança foi bem hoje. Algumas coisas não deram certo, mas a gente deu um jeito, a gente conseguiu fazer do jeitinho dela para abaixar esse nível de ansiedade também, e daí aumentar a confiança também no nosso trabalho. Porque quando a mãe confia no nosso trabalho, as coisas também fluem, Paty. Tu sabe disso, né? Sei, ou como sei. E como é importante, né, a gente ter esse feedback, né? Porque nos motiva, nos engaja a querer cada vez mais, né? É aquela coisa que te move. Poxa, que bom, tá dando resultado, vamos para frente. Qual é o próximo resultado, né? Tá aí meu mentor, boa noite, Eduardo. Muito obrigado pela presença de novo. E ele sempre fala isso. A gente sempre tem que pensar, e aí, o próximo? Qual é o próximo passo, né? E é isso que a gente vem aí desde 7, 8 meses, como você falou, quando o Vicente começou toda a luta dele. Quanta coisa bacana, quanta coisa a gente já comemorou junto, quanto a gente já chorou junto, né? De ver ele aí Uhum. de pé, como você já mencionou hoje, o próprio Dr. Leonard, né? Quando olha para o exame dele e olha para mim com aquela cara de não, mas né, como que ele está fazendo tudo isso? A mesma reação a gente teve aí quando levamos esse exame para a Tailândia, psicóloga, que quando olhou, ela falou: Nossa, é fantástico. O que ele está fazendo com esse cérebro dele é fantástico. É inexplicável até, né? Então, quer dizer, ele está usando todo o pouco e todo esse estímulo, todo esse trabalho fantástico que toda essa equipe aí que eu já trabalhei, que já entrou na vida do Vicente, é grandioso, é muita gratidão, sabe? É um motivo que eu quero levar para essas mães, não desistirem, né? Persistirem, buscarem mesmo, buscarem apoio, elas não estão sozinhas, né? E que elas descubram também, que é o que eu quero trabalhar muito, essa parte emocional, né? De ser restaurada, de buscar, às vezes, elas também têm dores que elas não curaram, que elas não buscaram ainda conhecer para poder viver sem isso, para poder viver melhor. Então, por isso, essa semana, né, especialmente aí nesse mês que a gente está comemorando mãe, eu acho que é todo dia, não é um dia, né? Eu preparei isso com Sim. muito carinho, escolhi assim cada tema com preciosidade, dentro daquilo que a gente vive e a gente traz, né? Então, a minha vivência, né, de ter aí esses dois diagnósticos que não foram fáceis, né? A gente começou, acho que a live, eu nem falei, né? Não sei se tem pessoas que estão assistindo, algumas já sabem, mas o Vicente fez um derrame cerebral no terceiro dia de vida, né? O primeiro diagnóstico dele foi a cardiopatia, que consequentemente o levou para o derrame. Então, foram momentos difíceis, sim, momentos que, às vezes, como eu falei também no início da live, né, os nossos sentimentos ficam bagunçados, o emocional fica realmente, você fica sem saber como agir, o que fazer, e aí, quando você passa a acreditar e a confiar, entregar a tua vida e a energia, coisas boas, as coisas vão acontecendo, aí foram aparecendo os anjos,
Regina, Davi, aí depois a Carla, que pegou ele lá desde de piquititinho, né? Também tenho muita saudade dessa maluquinha, que também aí tivemos que deixar pelo vínculo, né? Mas como a Regina falou, faz parte do desenvolvimento da criança, né? Eles passam a precisar de uma um novo vigor aí, porque senão já acha que é pai, que é mãe, vão fazer bagunça, porque tá tudo certo, já conheço, já domino. Então, é fundamental tudo isso que a gente vai passando no decorrer dos anos e do que a gente vai vencendo com eles, né? Regina, lá quando a gente lançou a propaganda da live, já tínhamos algumas perguntas, né? E aí a gente pode resgatar aquela lá para você falar um pouquinho, né? Que a terapia ocupacional ela também intervém na parte motora, né? Teve uma pessoa lá que perguntou, mas aí vocês trabalham motora também? E aí então você pode falar um pouquinho, né? Que seriam das habilidades de base. Seria isso? Fala um pouquinho sobre esse trabalho também, além do cognitivo. Tá, então assim, ó, às vezes a criança ela tá com dificuldade motora, não tá conseguindo andar. E os pais se preocupam muito, meu Deus, não vai andar, não tá sentando, né? E às vezes não consegue fazer mobilidade por questões ali de base sensorial, né? Então a gente tem os nossos cinco sentidos normais ali, olfato, paladar, visão, né? E tem mais dois ali que a gente não fala muito, que é o proprioceptivo e o vestibular. O vestibular ele remete muito ao equilíbrio e a propriocepção é o seu corpo em relação ao espaço, né? E às vezes esses sentidos, principalmente criança prematura, que amadurece o sistema sensorial lá dentro do útero mais tarde, tem alteração sensorial e aí não consegue se mover, né? Se tem mais equilíbrio, tem insegurança gravitacional. Então, essas habilidades de base sensorial atrapalham muito na transferência, na mobilidade, no pular, né? E aí ocorre ali, às vezes, uma dispraxia, que é a dificuldade de planejamento motor, né? No caso do Vicente, vamos puxar o exemplo do Vicente também, de novo. Tinha pobre consciência corporal, ficou muito tempo em UTI, né? Nasceu prematuro, né, Paty? Então, tudo remeteu ali às dificuldades sensoriais, né? Mas graças a Deus trabalhamos muito ali para ajustar bem, e aí ele já foi sentando, já foi engatinhando, conseguiu ter mais mobilidade, e quando a gente viu, ele já estava andando, né? Então, assim, é importante fazer a intervenção precoce. Eu acredito assim, quando a gente olha a ressonância cerebral ali do Vicente e vê ali um milagre que ele está andando e tudo que ele faz, eu acredito muito que seja da intervenção precoce. Então, eu sempre falo para os pais, não esperem o tempo da criança, isso não existe mais. Né? Você notou algum atraso? Você precisa procurar ajuda profissional para já intervir o quanto antes, porque a gente trabalha ali na clínica, eu acredito que os profissionais de saúde em geral infantil, a gente trabalha pensando já na idade pré-escolar, na idade escolar, né? Então, assim, eu vou trabalhar ali questões de base sensorial, motora e cognitiva, para que lá na idade pré-escolar já estejam com habilidades para que daí ele consiga dar conta dessas atividades para alfabetização e pré-alfabetização, né? Para comer independente, para já conseguir ir no banheiro. Então, por isso que é importante a gente trabalhar bases. Não adianta a gente já andar, já pegar na mão e começar a fazer treino. Não adianta. Se a gente não tem consciência corporal, né? Dessensibilização tátil, se o equilíbrio, se o sistema vestibular ali dentro do ouvido interno, que tem cristalzinhos, né, que é o sistema vestibular, estiver mais equilibrado, mais ajustado, a criança consiga modular esses estímulos. Então, todas essas bases, elas acontecem antes de criar qualquer habilidade motora, né? Às vezes a criança está lá com 6, 7 anos, meu Deus, Regina, meu filho não consegue pular com um pé só, não consegue saltar, né? Não consegue fazer o planejamento motor, se bate muito, vive roxo.
cai muito, né? Tem uma agitação psicomotora. Aí eu vou fazer a avaliação, tá lá, dificuldade de base sensorial que não foi adquirida quando criança, quando menor. E aí a gente precisa voltar no tempo, né? Daí a mãe fala, meu Deus, mas ele vai atrasar? Não, às vezes é ajuste de base que está lá atrasada e a gente faz a correção daí para o desenvolvimento. Daí nem precisa fazer, né? A gente nem chega a fazer treino de atividades da vida diária. Quando essas habilidades elas são bem desenvolvidas, automaticamente a criança já desenvolve habilidades para fazer atividades da vida diária. Bacana, muito bacana. Acho que eu E respondi. aí completar para a gente, talvez seja a última aí para nós encerrar, pergunta, também foi colocada ali no meu stories quando eu questionei, né, qual é a parte, como vocês auxiliam nesse diagnóstico, né? Às vezes a gente tem conhecimento médico, vai orientar a mãe ou vai dizer, olha, o seu filho tem indícios de autismo, e aí você, e talvez encaminhamento com mais equipe multidisciplinar, né? Como que vocês fazem esse auxílio no diagnóstico? É através também do desenvolvimento. Então, eu não vou chegar no meu laudo e falar assim, conclusão, seu filho é autista, né, fulano de tal tem diagnóstico, tem tendência, tem hipótese. Não, eu não faço isso. Eu vou colocar, eu vou descrever quais são as dificuldades, os atrasos de desenvolvimento de todas as áreas do corpo todo, para determinadas, para cada escala. Então, tem a escala do Denver, que é de desenvolvimento pessoal, linguagem, motor fino e grosseiro. Tem o perfil sensorial, que a gente utiliza para ver daí as bases sensoriais, que eu acabei de falar, né? Tem a OTA, que ela avalia o indivíduo como um todo, de questões de percepção, cognição, motora, sensorial também, essa escala avalia e a de desenvolvimento lúdico. Dentro desse desenvolvimento lúdico, a gente já consegue avaliar o social, que é um dos diferenciais do diagnóstico para o autismo daí, né? Para quem não sabe, eu sou especialista em autismo também, né? Então, tem ali algumas questões que eu já faço o levantamento dentro da avaliação para já auxiliar o médico. Porque eu penso, eu preciso coletar e colocar todas as informações para ajudar o médico também nesse diagnóstico, porque ele também está na busca por isso. E a gente, como profissional que está toda semana com essa criança, precisa detalhar no relatório para que seja mais fidedigno, né, esse diagnóstico, né? Mas lembrando a todos que independente de diagnóstico, eu trabalho com sinais e sintomas, tá? Então, assim, vem com 1 ano e meio com suspeita de autismo, bora trabalhar sinais e sintomas independente de qualquer diagnóstico. Precisa atingir o desenvolvimento típico. Então, é nisso que eu trabalho e batalho muito, né? Então, eu não fico lá esperando o diagnóstico para daí fazer a intervenção. Porque se não está dentro do desenvolvimento, se tem sinal e sintoma de atraso, a gente vai tratar aquilo que está atrasado daí, né? Independente de diagnóstico. Bacana. Dá para ficar aí mais umas horas conversando, que tem muito assunto, né? Mas que legal. Então, quero dizer a todas as mães que estejam presentes, ou a você que conhece alguma mãe, né, que esteja enfrentando um passo, que precise, que ainda tenha dúvidas, eu vou estar fazendo um post assim que eu encerrar a live, como ontem eu fiz também, e eu espero que você vá lá, comente o que fez sentido para você nessa live, e o que talvez você ainda quer saber que não foi dito, né? Que nosso tempo também é um pouquinho curto, então não surgiram aqui perguntas, mas se você quer fazer e não quis fazer aqui, pode ir lá no meu post, a gente encaminha para a Regina, com certeza, com muita atenção, vai responder, vai tirar as suas dúvidas, né? Já vou deixar lá também um Instagram da Clínica Sejato. Ela tem também, que você vai poder ver lá, uma loja de fala aí, joguinhos, brinquedos, ela vai falar melhor, né? Que servem, auxiliam nesse tratamento, nos estímulos que o seu filho talvez precisa, né? Fala um pouquinho, Regina, da neuroatividade. Então, no início, quando eu comecei a atender idoso e depois fui para atender criança, eu senti muita dificuldade de achar recurso terapêutico.
adaptado, com contraste, porque às vezes tem baixa visão, ou para prender mais a atenção da criança, recursos assim de rotina, de orientação temporal. E aí eu fui procurando, não achava nada. Aí eu fiquei muito braba, né? E já quis fazer uns recursos próprios. E aí, junto com a Gabi, em conjunto com ela, né? Temos o mérito dela ali junto. A gente foi fazendo, e as pessoas foram se interessando pelos jogos, a gente foi postando no Instagram. Antes era tudo junto, né? Era a clínica e a loja toda tudo junto. E as pessoas, por que vocês vendem? Vocês enviam isso para Bahia? Vocês enviam isso para São Paulo? Daí eu pensei, meu Deus, tem pessoas com a mesma necessidade que nós, né? Por que a gente não faz uma loja? Então, nasceu ali a loja Neuroatividade, que daí são recursos terapêuticos destinados a profissionais de TO, de Nutri, Fono, Psico, para pais, professoras. Hoje o nosso maior público, por incrível que pareça, é professor, Bacana. né? Eu acho Olha só que bacana. muito legal isso. Uhum. Então a gente desenvolve produtos para que aumentem a atenção, prendam ali a atenção da criança, dos idosos também, né? Que para aumentar esse contraste visual, para conseguir enxergar melhor, e está estimulando ali as áreas cognitivas, motoras e sensoriais. E aí nasceu essa loja. E porque, né, eu não me contentei em ter só a clínica e tive que abrir a loja também. Mas olha só que bacana, né? Quanto recurso legal tem aí para servir de apoio, de auxílio para os pais, professores, para ajudar todo esse estímulo que as crianças precisam, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se a Regina quer colocar alguma coisa. Nós falamos ali desse auxílio em casa, no corre-corre, no dia a dia, né? E já foi mensurado aqui que é possível sim, dentro da tua rotina. Legal, ó, a Regina colocou aí o Instagram da loja. Se alguém quiser conhecer, são produtos bem bacanas, eu já adquiri, já, né, usamos muito aí com o Vicente também algumas coisas. E com Ah, Paty, certeza. deixa eu falar. Te interromper um pouquinho. Para os pais que acompanham lá comigo, eu faço o empréstimo dos jogos. Né? Eu não cobro. Então, assim, por semana eu empresto esses jogos para eles usarem, né? E daí na outra semana eles me trazem para daí estar estimulando a criança em casa. É um diferencial que a gente tem na clínica também, Muito né? Que a bacana gente também, já trouxe. para estar incentivando, né? Eu acho que eu emprestei alguns para ti também, né? Estou. É, é isso. Às vezes esquece de trazer, às vezes a gente também não marca lá, né? Acontece de cair um suco em cima. Mas a gente tem daí né, é tudo plastificado, ainda mais com pandemia agora, né? Então dá para passar álcool, tudo. Mas as crianças que acompanham com a gente, elas têm daí o acesso aos jogos, né? Aos brinquedos também, que a gente faz aí o empréstimo para casa. Muito bacana, muito valioso. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho desse assunto, que vocês possam levar aí para todas as mães e que possam estar comigo amanhã também, que o tema vai dar continuidade a isso, vai aí visar um pouco mais desse lado emocional, né, da educação, nesse momento de pandemia, onde muitas mães ficaram por muito tempo com as crianças em casa, gerou um nível de estresse aumentado, sentiram mais a dificuldade de estar junto para fazer tarefa, de estar junto para ensinar, né? Então passou assim experiências novas. Então todos esses contextos, melhorar a rotina, vamos falar um pouquinho também, trazer as suas opiniões, né? Cama compartilhada ou não, né? O que está gerando para essa criança lá na frente, né? A gente tem que parar um pouquinho de pensar em nós e ter esse olhar para a criança, né? O que a gente vai querer que ela se torne lá na frente, né? Então, assim, muito bacana. Eu acho que vai ser uma semana assim cheia de coisa boa. Regina, desde já agradeço. Manda um beijo aí pro seu paizão. Eu vi ele aí presente, prestigiando a filhota, seu Meu pai Carlos. também. Vi o maridão chegando, veio confiscar, chega de usar minha mulher, que agora está na hora de dormir. Tá lá em Mais ou cima, menos isso, né, Matheus? assistindo o jogo. Ai, tá assistindo o jogo? Então é isso, gente. Vou fazer um post lá. Espero teu comentário, que valeu a pena. Se ainda ficou alguma dúvida, a gente, né, Regina vai estar de olho lá, pode responder, pode mandar direct para ela.
Quer conhecer a clínica, eu acho que fica bem à vontade, né, Regina? Marca um Sim. horário, vai lá conhecer. Como ela falou, ela tem um trabalho muito bacana para os autistas. É fantástico, assim, todo o carinho com que ela preparou e voltou para fazer esse atendimento, né? Então, aí a minha convidada chegando, ó. A Nick tá atrasada, nós estamos dando tchau já. Mas ela vai assistir. Amanhã é a Nick, ela é educadora parenteral, né? Vai ser fantástico. Já está há anos aí na formação de família, é coaching também. Então vai ser uma live assim muito poderosa também. Convido a todos já desde hoje para marcar o horáriozinho 9 horas para bater mais um papo gostoso com a gente. Regina, mais uma vez obrigada pelo teu sim, né? E todo mundo aí que tiver dúvida, vai lá no post, comenta, fala se gostou, o que é que a gente esqueceu de falar, se ficou dúvida, com certeza a gente vai responder isso para vocês. Obrigada. Eu agradeço a todos que participaram. Fico ali à disposição, se quiserem mandar mensagem ali na Sejato mesmo, né? Podem enviar, eu fico ali à disposição de vocês aí, tá bom, gente? Obrigada pela participação de todos. Um beijo, boa Beijos. noite. Boa noite. Brigadão, gente. Até mais. Obrigada, Paty. Obrigada a você. Até Tchau. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.